Sabe, lá no Evangelho de Marcos, Jesus já chega com uma mensagem que define tudo. O tempo chegou. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa passagem que mostra na prática o tipo de fé que esse rei veio procurar. A mensagem dele é direta, né? Arrependimento e fé. Mas, vamos ser sinceros, o que isso significa de verdade no nosso dia a dia? Que tipo de crença, de transformação, Jesus, esse rei, espera de quem decide seguir ele? A cena que a gente vai ver agora em Marcos dá uma resposta viva e, olha, bem surpreendente. Para a gente entender o peso do que acontece, primeiro vamos para o cenário. A história não se passa num palácio nem num templo gigante. Ela acontece na beira do mar da Galileia. Um lugar de trabalho, de suor, de rotina. É justamente no meio da vida comum que esse rei tão diferente resolve começar a formar o seu time. É muito importante a gente ter isso em mente. Aquele lugar não era um cantinho esquecido do mundo, não. Era um polo econômico super movimentado. A pesca era a grande indústria da região. Era um motor que sustentava dezenas de cidades. A vida ali era agitada, cheia de negócios, de gente correndo atrás do seu sustento. Pensa nesse número, 330. 330 barcos de pesca. Essa era a dimensão do negócio. Simão, André, Tiago e João, eles não eram pescadores de fim de semana, não. Eles faziam parte de uma indústria enorme. Eram, na verdade, pequenos empresários. Tinham seus barcos, suas redes e, no caso de Tiago e João, tinham até funcionários. Ou seja, eles tinham muito a perder. E é exatamente aqui que a história dá uma virada impressionante, porque Jesus não age como um mestre qualquer. Ele se apresenta com uma autoridade que ninguém ali tinha visto antes. A autoridade de um rei que não pede licença, mas que convoca os seus súditos para uma missão. Olha que quebra de padrão absurda. Naquela cultura, o normal era o jovem aspirante a discípulo escolher um rabino famoso e pedir, quase implorar, para ser aceito. Mas Jesus inverte completamente o jogo. Ele não abre um processo seletivo. Ele mesmo vai até as pessoas e chama. E o chamado não é para aprender um conjunto de regras, mas para seguir a ele, a sua pessoa. Isso muda tudo. A ordem é, pá, direta, pessoal, e totalmente transformadora. Não é um convite para um workshop. É uma convocação para uma identidade nova. Ele olha para a profissão deles, porque eles faziam de melhor, e redefine tudo com um propósito eterno. Sigam-me. São só duas palavras, mas que carregam o peso de um reino inteiro. E diante de um chamado assim tão radical, qual foi a resposta? É aqui que a gente vê, em carne e osso, o tipo de fé que o reino de Deus exige. Não é uma fé de palavras, teórica, é uma fé que se manifesta em obediência, uma obediência imediata e total. No mesmo instante. O evangelista Marcos faz questão de usar essa expressão. Não teve um deixa eu pensar, não teve um precisamos fazer uma reunião para decidir. Nada. A autoridade na voz daquele rei foi o suficiente. Eles simplesmente foram. Então, o ponto central é este. A fé que Jesus busca se mostra numa obediência que não questiona, que não impõe condições, que não pede garantias. Eles simplesmente largaram tudo. As ferramentas de trabalho, a fonte de renda, a segurança que eles conheciam e o seguiram. Por quê? Porque eles entenderam que o rei valia muito mais do que as redes. Tá, isso é uma história poderosa, de 2000 anos atrás. Mas a pergunta que não quer calar é, e hoje? O que significa para nós deixar as redes e seguir Jesus? Essa questão continua tão real e urgente quanto era naquela praia. Seguir a Cristo hoje não quer dizer necessariamente largar o emprego ou abandonar a família. Significa que nada disso pode reinar no nosso coração. O trono do nosso coração só tem espaço para um. A nossa carreira, os nossos relacionamentos mais importantes, as nossas posses, nada disso pode ser o número um. O chamado é para que ele, Jesus, tenha a prioridade máxima sobre cada área da nossa vida. E essa citação aqui, ela é cirúrgica. Ela descreve perfeitamente o ponto de decisão. É muito fácil admirar Jesus de longe. A verdadeira prova do discipulado vem quando a voz do rei nos chama para renunciar a alguma coisa, a um ídolo, a algo que a gente colocou no lugar dele. É nesse momento que a fé é testada de verdade. Mas isso é fundamental. O chamado de Cristo nunca é só sobre renúncia. O foco do Evangelho não é no que a gente perde, mas no que a gente ganha.
A promessa que vem junto com o chamado é infinitamente maior do que qualquer sacrifício. Percebe o detalhe genial aqui? Ele não disse só larguem suas redes. Ele prometeu: sigam-me e eu os farei. Ele não os chamou apenas de uma vida de pescar peixes, mas ele os chamou para uma vida com um propósito eterno: resgatar pessoas. A renúncia só abre o espaço para uma vocação muito, mas muito maior. E aqui está talvez a conclusão mais poderosa de todas. Pensa bem, qualquer outra pessoa que exigisse uma lealdade assim tão absoluta seria um tirano. Mas quem está chamando aqui é Jesus, o Filho de Deus. E a verdade do reino dele é que ele sempre, sempre nos dá infinitamente mais do que ele nos pede. No fim das contas, essa análise toda nos deixa exatamente com a mesma pergunta que aqueles pescadores tiveram que responder ali na hora. O chamado do rei continua ecoando hoje e nos convida a olhar para as nossas próprias redes. A questão que fica para cada um de nós é: o reino dele, a pessoa dele, vale mais do que tudo aquilo que a gente segura com tanta força?